Boa tarde. Vou estar falando agora sobre o meu trabalho. O tema que eu escolhi foi grafite, patrimônio e pichação, né? A justificativa do meu trabalho. A arte do grafite é uma manifestação artística que acontece em espaços públicos. A produção é materializada em muros e paredes que compõem o ambiente urbano por meio de uma tinta em spray. Os grafiteiros expressam narrativas da cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas, reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros. Junto a outras expressões artísticas, o grafite faz parte da cultura popular hip-hop que traduz as vivências da rua por meio da arte. O objetivo: reconhecer a arte como expressão humana individual e no coletivo, apreciar a arte urbana de forma crítica, perceber as manifestações artísticas urbanas, em especial o grafite. Daí agora eu vou falar um pouco referente ao conteúdo que eu apliquei com os alunos da escola onde eu fiz o estágio, né? Eu fiz um conteúdo assim, bem na base, bem explicatória, né? Referente ao grafite, né? Um conteúdo básico, porém até porque o grafite é um conteúdo mais longo, mais extenso, né? E daí eu fiz um conteúdo no PowerPoint, né? Para ficar mais prático para eles, eu fiz várias impressões do mesmo conteúdo que foi aplicado no PowerPoint, impresso para eles, colorido, bem bonito, né? Aí nesse conteúdo, a capa dele consta o nome, né? Grafite, patrimônio e pichação. Nele consta o grafite, resumo do grafite, a origem do grafite, né? Aí o grafite monta a pré-história, a Idade Média. Consta também a história do grafite. Consta que algumas modalidades do grafite, né? Que nem o 3D Style. Tem Tour of Bombs, né? Eu não sei falar muito inglês, mas é assim. Wind Style, são umas letras meias computarizadas, assim. Estilo sem definição, com letras entrelaçadas e o uso de muita cor que dificulta a leitura. Uma arte bem legal. Freestyle. Consta também quais os materiais e equipamentos de segurança utilizados no grafite, né? Aí também tem que eles possam conhecer quais os principais termos e gírias utilizadas na arte do grafite, que é o grafiteiro writer, né? Que é o artista que pinta. Beat, imitar o estilo de outro grafiteiro. O cray, conjunto de grafiteiros que se reúnem para pintar. Tag, assinatura de grafiteiro. Toy, grafiteiro iniciante. E spot, lugar onde é praticada a arte do grafite. Também consta alguns artistas mundiais do destaque do grafite, que é o Jean-Michel Basquiat, daí tem o Basque e o Edgar Miller. Grafiteiros, daí grafite no Brasil, né? Consta também a diferença entre o grafite e a pichação. É um conteúdo bem amplo assim, né? Fala também qual o valor da multa por pichação, né? Que eles, assim, para eles terem uma base de como é que funciona, né? Qual o valor da multa de pichação, qual a pena para quem faz a pichação e qual é a lei da pichação. Quando o grafite é considerado um crime. E também daí eu escolhi aqui também os principais nomes do grafite são o Eduardo Cobra, o Crânio e os Gêmeos. Essa sim foi mais a parte que eu fiz para eles ter um conteúdo base, né? Para ter uma noção básica assim de como é que funciona o grafite também, né? Expliquei para eles também que a gente não pode estar pichando qualquer parede, né? Porque dependendo, um exemplo, eu vou lá, grafito um muro e o dono da casa não gosta. Ele tem todo o direito de derrubar o muro, fazer a demolição do muro, né? Contratar um pedreiro, comprar os materiais, tudo, fazer um muro novo e depois eu arcar com as consequências, fora a multa que eu ia ter que pagar, né? Caso contrário, se caso o dono gostasse da obra, ele podia deixar ali
para conforme mostrar minha arte, essas coisas, né? As horas de observações que eu tive, que eu fui observar foi na escola do Santo Antônio. Essa escola do Santo Antônio é da seguinte maneira: eu leciono na escola do São Francisco, né? Só que do Santo Antônio ela teve, na cidade onde eu leciono, ela teve uma pequena enchente. Enchente não, esse negócio de deslizamento de terra e devido às chuvas, né? Deslizamento de terra acabou afetando a escola do Santo Antônio e daí ela acabou imigrando para a escola onde eu leciono, né? Aí por isso que eu consegui fazer meu estágio. Caso contrário, daí eu tinha que me locomover para uma outra escola para fazer estágio. Aí na base da conversa, tudo também, consegui conversar com eles certinhos e consegui fazer a aplicação do meu estágio lá. Foi bem puxado, né? Quase não tive tempo para fazer nada. Mas conversei com a escola bem certinho, com as duas escolas em si, né? Consegui negociar e consegui fazer meu estágio, né? Eu consegui fazer o estágio com o sétimo 2, né? São 2 aulas de 56 minutos, tonalizando 2 aulas, 1 hora e 52. Cada das horas de estágio que eu consegui fazer, né? O sétimo 2, a professora começou a aplicar a ilusão de ótica. Praticamente ela seguiu tipo um conteúdo contínuo, né? Ela trabalhou a ilusão de ótica com o sétimo 2, com o oitavo 01, o nono 3, aí o sétimo 4, ilusão de ótica também, o nono 2, ilusão de ótica. Aí com os anos fundamentais, né? Terceiro ano, aula de observação e ilustração. Segundo ano, arte abstrata. E o primeiro ano, linha e ponto, né? E o quarto ano, teatro de sombras. E agora eu vou falar um pouco referente às aulas de observações que eu tive acompanhando a aula dela, certo? Sétimo 2, ilusão de ótica. Ela passou uma esfera para os alunos, assim, uma ilusão de ótica que eles teriam que desenhar a esfera e fazer de acordo com a imagem que ela demonstrou no quadro. Claro que ela fez um conteúdo explicatório assim no quadro também, referente à ilusão de ótica. O oitavo 1, ela fez tipo uma piscina. Os alunos teriam que desenhar uma piscina, assim, daí, quando eles botam o lápis, assim, parece que o lápis está entrando dentro da piscina. Bem legal a atividade. O nono 3, né? O nono 3 e nono 2, praticamente, ela fez a mesma atividade, né? Só que são 3 nonos anos, acho. Eu só consegui assistir com o nono 2 e o nono 3. Daí ela passou a mesma atividade, só não consegui fazer a observação com o nono 1. Referente à ilusão de ótica do nono 3 e do nono 2, ela passou uma imagem, ela fez uma explicação e tal, e daí depois ela passou em seguida uma atividade onde é uma ilusão de ótica, que consta no mínimo ali, dentro dessa imagem consta 23 quadrados, aí tem um no meio, aí tem 2 em cada lado, tonalizando 4. Aí dentro desse quadrado maior tem mais 2 em cada lado, assim. Eu sei que tonaliza 23 quadrados, é uma ilusão de ótica bem legal, assim. E daí, o sétimo 4, ela passou a mesma atividade da esfera que nem o sétimo 2. Observando a aula de observação do terceiro ano. A professora tinha pedido nas aulas anteriores, que eu não tava, né? Só que daí ela pediu para os alunos trazerem de casa objetos ou brinquedos que eles gostam, né? Para que eles possam estar botando o objeto ou o brinquedo que eles gostam na frente deles, e assim eles vão observar e desenhar, né? E daí eles tinham que observar, desenhar, pintar. O segundo ano, né, foi a arte abstrata. A professora passou um conteúdo assim sobre arte abstrata bem básico, explicou para eles. Passou um vídeo também sobre algumas obras de arte abstrata. Passou também a atividade, ela passou da seguinte maneira. Eu vou estar mostrando aqui mais ou menos. Ela entregou uma folha em branco para os alunos. Os alunos tinham que tirar uma margem assim de 2 centímetros cada, fazer uma moldura aqui na frente. E dentro dessa moldura os alunos teriam que fazer números aleatórios de 1 a 25, por exemplo, 1 aqui, 2 aqui, 3 e assim por diante, até 25. E depois tem que ligar os números do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4 e assim por diante até completar o número 25. Dentro desse jogo, dentro dessa atividade aqui,
Deixa eu só mostrar uma aqui, ó. Voltando. Aqui praticamente foi uma atividade que o aluno acabou errando e não gostou da atividade. Não sei o porquê. Eu gostei da atividade, daí para não jogar fora, né? Eu peguei a atividade novamente. Eu sei. Aí aqui, ó, ela pediu para os alunos fazer o número de 1 a 25, né? Claro que aqui, porém, acho que o aluno acabou pintando por fora, por cima, né? Mas dentro, assim, ó, dentro dessas, onde cada cor consta aqui, é uma divisória, né? Por exemplo, ela ligou o número 8, o número 7, assim por diante. Cada forma dessa ela tinha que pintar de uma cor e o fundo pintar de preto. Essa foi a atividade que ela aplicou com o segundo ano, né? A parte do primeiro ano, ela aplicou ponto e linha. Ela fez uma explicação básica sobre o ponto e linha, mostrou algumas variedades de linhas no quadro, linha quebrada, linha ondulada, a espiral, o caracol, tinha a linha ponto e linha pontilhada e assim por diante. Daí ela passou uma atividade também para os alunos, onde aqui tinha um personagem com o rostinho do personagem, né? Tinha umas que ela passou duas atividades, uma onde constava os olhos e a boca, e a outra os alunos teriam que desenhar os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, a sua orelha. E aqui na parte do cabelo não tinha cabelo, era um espaço em branco. E ela escolheu duas linhas para os alunos estar fazendo, a linha ondulada e a linha espiral ou caracol, né? E daí os alunos teriam que desenhar, por exemplo, a linha ondulada num personagem e no outro personagem fazer a linha espiral ou caracol, né? Desenhar com um lápis, depois fazer o contorno com cola, e ela distribuiu, por exemplo, aqui no meu, ela pediu assim que fizesse no cabelo 10 linhas onduladas e 10 linhas espiral. O aluno teria que passar a cola no contorno dessa espiral ou da ondulação, da linha ondulada, e depois o aluno tinha que pegar como barbante, fazer a linha ondulada e a espiral, certo? É uma atividade assim que eu gostei bastante, né? Porque também, querendo ou não, o aluno ele tem bastante coordenação motora ali, sabe? Também não só a coordenação motora em passar o barbante, como também fazer a parte da passar cola, na parte de desenhar ali também. Achei bem legal a atividade. E agora falar também sobre o quarto ano. O quarto ano ela já vem trabalhando um tempo já, trabalhando teatro de sombras. Aí ela falou para mim que ela passou um conteúdo explicatório para eles, passou imagens, passou vídeos, né, explicando fantoche, marionete, boneco de dedo, de palito, teatro de sombras. E daí ela quis aplicar com os alunos do teatro de sombras. Ela escolheu livros assim bem infantis, né, que tem a parte de tem a história, e no final da história sempre conta uma lição de moral, sabe? É uma história bem legalzinha, assim, tem histórias bem legais. Tem o Bolo de Fubá, a Raposa Esfomeada, é os livros que eu pelo menos lembro. Tem o Velório da Onça, esses que eu lembro, assim, de cabeça, assim. E daí, para ajudar, a professora foi na impressora, fez a impressão dos personagens, os alunos recortaram e botaram no palitinho. Aí a parte do teatro, assim, da parte do cenário, a professora mesmo botou um papel seda, assim, ficou bem legal a atividade. E daí eles iam apresentar. Agora eu vou falar um pouco sobre meus planos de aula. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Sobre o meu plano de aula, né? O plano 1. Eu fiz na Escola Básica Municipal Santo Antônio. O diretor é o Orly Girardi, a coordenadora Marcela Aparecida de Souza Rocha Pou. O tempo de aula, né? O tempo de aula são de 56 minutos cada aula. Daí o conteúdo que eu iria aplicar seria grafite, patrimônio e pichação. Os objetivos eu já tinha mencionado anteriormente. A sequência didática. Em primeiro momento será mostrado para os alunos em PowerPoint, que eu tinha falado anteriormente,
Conteúdo explicativo referente ao grafite, onde assim os alunos possam ter um melhor entendimento do assunto, do que pode ou não pode. Assim, os alunos entenderão mais sobre o grafite e saber diferenciar grafite de pichação. Nos dias atuais, os jovens não demonstram interesse pela escola e, como consequência, acabam apresentando comportamentos inadequados, desrespeitando o seu patrimônio. Essa unidade, né, que é esse conteúdo que eu estou aplicando, tem o objetivo de demonstrar que, através do grafite, os jovens podem se expressar e emitir opiniões, criando um vínculo à escola, comunidade onde todos se sintam parte e responsáveis, tornando o espaço escolar um ambiente agradável a todos. A partir do grafite, os jovens podem sentir-se mais valorizados, pois terão algo que está na rua, ultrapassando os muros da escola, fazendo que todos repensam e revejam posturas que relaborem as questões de cidadania. Dessa forma espontânea, estimulando os jovens a se tornarem sujeitos ativos atuantes. Esta unidade didática será desenvolvida de forma que os jovens compreendam a diferença entre o grafite e a pichação, e como são vistos de formas diferentes pela lei, buscando assim o respeito e ao patrimônio. Esse seria o meu plano de aula 1. Plano de aula 2, né? Já vou para a sequência didática para não ficar muito longo. A sequência do plano 2, né? Em primeiro momento, né, depois de ser passado por turmas o conteúdo referente ao tema do tema a ser trabalhado, será feito a partir da conversa com os alunos, onde será explicado como irá funcionar em modo organizado, separado em 4 alunos por bandeja de cor, e assim 4 alunos poderão pintar a parede dentro de suas divisões, que estará separada por fita. Os alunos também participarão desse projeto terão que trazer roupa que não seja o uniforme da escola, terão que trazer a roupa para uso, para assim poder mexer com as tintas e, claro, um calçado fechado. Plano 3, já vou direto para a parte de sequência didática. Do plano 3, o professor irá falar para os alunos que a gente irá trabalhar como base de referências das obras de grafite do Eduardo Cobra. As paredes que eu escolhi da escola são no pavilhão, né, da quadra de esporte dos alunos. Eu escolhi 5 paredes no total, né? Dessas 5 paredes eu estaria delimitando elas com fita, e dentro de cada delimitação das fitas, os alunos teriam que pintar, das 3 turmas que eu escolhi, que são 3 nonos anos, cada aluno teria que, pelo menos alguns alunos poderão participar, porque algumas trabalham, né? Aí eu consegui fazer algumas vindo no horário de aula normal, e algumas conseguiram fazer a parte do projeto no período da tarde, né? E daí cada aluno teria que delimitar, e cada aluno teria que pintar na delimitação da fita. Porém, os alunos que vieram, né, a maioria conseguiu participar de manhã, as 3 turmas conseguiram participar de manhã, e para ajudar assim, para ficar mais rápido, eles me ajudaram no período da tarde também. Daí, como base, assim, eu tirei as obras do Eduardo Cobra. O Eduardo Cobra, ele faz as pinturas, os grafites dele, porém utilizando um personagem, porém com bastante cores, meias quadriculadas, formas meio geométricas, assim, bem top. Eu usei ele como base. Grafiteiro brasileiro, professor. O professor também irá passar para os alunos que ele quem irá mexer com as tintas, que seria eu, que estaria fazendo a diluição das tintas, mostrando para eles como é que faz as tintas, diluições, e assim organizando os alunos e explicando onde irão pintar na parede. Na parede, os alunos terão que pintar em modo aleatório, não no mesmo sentido ou na mesma direção, a mesma cor que o outro aluno pintar, assim sempre deixando um espaço. Nesse modo, assim, o aluno teria que pintar em formas aleatórias, tipo aquele da arte abstrata dos alunos ali do 2º ano. Eles teriam que pintar em formas aleatórias, não uma cor, por exemplo, amarelo aqui, eu já quero amarelo aqui de novo. Não, botar um amarelo, deixar um voo em branco, botar outro amarelo, e assim por diante com as demais cores. Plano 4, já vou pro negócio da sequência didática. Aqui, o professor irá falar para os alunos que cada parede, um nono ano deixará sua marca. Esse projeto, né, eu pensei neles também, ele está me ajudando, conhecendo mais sobre o grafite e tal.
E cada parede, né, ia constar o nono 1, nono 2, nono 3 e assim por diante. Porém, eu fiz, a gente fez uma modificação. A gente vai botar todas as paredes com todas as turmas do nono ano, porque todas as turmas ajudaram a pintar. E daí vai ficar o meu Instagram, que seria eu, né? E daí as 3 turmas do nono 1, nono 2 e nono 3, 2023. E assim eles deixarão a marca dele registrada na escola. Agora o plano 5 de aula. Já vou para a sequência didática. Sequência didática do plano 5. Depois de os alunos terem essa grande experiência e terem noção de como manusear esses materiais tais como os pincéis, afinal, o referente ao meu plano, eu não usei latas de tinta, de spray, porém elas são muito caras. A gente optou em fazer pincel e rolo, que são mais baratos e mais conveniado, e isso que a escola conveniou pra gente, tudo certinho, né? Já vou explicar referente a isso. Pincéis, rolos de tintas e assim ajudarem o professor. O professor a pintar as paredes com essas formas geométricas e cores variadas. Chega a vez do professor usar a parte do projetor, onde o professor irá usar para assim projetar as imagens de esportes na parede da quadra. E em seguida desenhar elas e fazer a delimitação com fita crepe para aplicação de tinta preta para pintar as silhuetas. Depois que todas as silhuetas forem desenhadas, será feita a remoção das fitas, desenhadas e pintadas, será feita a remoção das fitas e dar os retoques finais dos desenhos. Depois de um tempo seco, será feita a aplicação do verniz nas paredes, para que assim a proteção de brilho nas paredes, tenha a proteção do brilho, né, nas paredes, deixando a parede com muito mais cor e mais vida. Porque querendo ou não, assim, as tintas são as tintas são tudo com modo, a gente pegou em galões de 18 litros e vários corantes xadrez, várias cores, laranja, vermelho, amarelo, verde, preto, marrom, ocre, ouro, amarelo, tinha azul, preto e assim por diante. E daí eu diluía um pouco com tinta branca e ia fazer a diluição com xadrez, porque assim a gente legal lá. Aí fiz nessa escola, né, ficou um projeto bem top. Querendo ou não foi assim, fiz só por fazer ali na escola. Foi uma negociação bem complicadinha de fazer, porque não requer só a autorização da escola, teria que fazer a autorização da Secretaria de Rodeio, que é do município de Rodeio. E daí consegui fazer, deu tudo certo, graças a Deus. E tá aí meu projeto de estágio, né? Agora, deixa eu ver aqui. Aqui, agora eu vou falar sobre referente a uma parte do meu plano de estágio, né, que eu tive que fazer um relatório para poder mandar na escola e na Secretaria do Estado. A ideia desse projeto de estágio é para mostrar que os jovens tenham entendimento do que não podemos grafitar em qualquer lugar que vemos por aí, e que sim as permissões adequadas para esse procedimento de pintura. Esse belo projeto na escola foi todo feito certinho, conversado com a coordenadoria da escola, juntamente com a Secretaria de Educação de Rodeio, para que assim esse projeto seja realizado. Não será apenas um projeto de estágio para a faculdade, mas sim um projeto onde os alunos, juntamente com o professor, façam um trabalho juntos. Esse projeto foi todo pesquisado por vários meios que é a internet, desde todo o conteúdo, imagens, vídeos, pesquisa e alguns materiais para esse trabalho. Foi também feito em PowerPoint conteúdo básico para que os alunos tenham um melhor entendimento em apresentação de PowerPoint. Daí falei lá sobre resumo do grafite, origem, história do grafite, estilo do grafite, os materiais e a organização das turmas, né? Como será feito nas aulas de arte, será trabalhado com as turmas de uma de cada vez, né? Foi no começo. Será feito em primeiro momento, será deixado bem claro para os alunos que queiram participar ou que comecem as brincadeiras ou não obedeçam, já estejam fora do projeto, porque ali foi uma base bem conversada. Eles estariam me ajudando a fazer o projeto, porém não poderiam
fazer badernas ou algazarra, porque senão ia fazer ia ficar um negócio bagunçado, né? Aí o acordo foi esse, ficou um projeto bem legal. E daí as silhuetas que eu fiz nas paredes foi o basquetebol, né? Basquete, foi o vôlei, foi o ping-pong, que é o esporte que eles praticam ali. Tem o badminton, que é aquela raquete com peteca, que é bem legal. Numa parede vai ser que eu não consegui aplicar ainda, né? Mas a princípio vou mandar essas. Seria o futebol masculino e o feminino. E numa outra parede o handebol. Ou apenas 2 silhuetas de fora, mas o restante eu consegui concluir, consegui pintar todas as paredes. Esse seria o meu projeto de estágio. Espero que gostem. E no decorrer ali seria mostrar um vídeo de como ficou, né?